Olá, olá, olá! Separei três temas para a gente falar hoje na aula, para a gente concluir o capítulo 3 também. Olha só, a gente falou até agora de revestimento e sustentação da célula. Quando a gente falou de revestimento e sustentação, nós falamos de membranas celulares, a gente falou de trocas através da membrana, nós falamos da estrutura da membrana. Falamos de gradiente de concentração, transporte ativo, passivo, transporte mediado por vesículas, quando se fala de endocitose e exocitose. E agora falaremos dos três últimos temas, que é glicocálix, parede celular e citoesqueleto. Pela ordem, nós vamos primeiro falar sobre parede celular, depois sobre glicocálix e depois sobre citoesqueleto por último, tá bom? Então, tema 1, parede celular, tema 2, glicocálix e tema 3, citoesqueleto. Bom, sobre parede celular primeiramente. Existem diversos tipos de parede celular, elas variam de acordo com esses grupos. Então aqui tem as paredes existem fungos que têm parede celular, bactérias que têm parede celular, e a gente até diferencia a bactéria gram positiva de gram negativa com base na parede celular dela. As algas, que podem ser as algas protistas, né, ou tanto as bactérias, nesse caso, como as cianofícias. Aqui também você consegue ver a estrutura da parede celular vegetal. Então, quando a gente amplia várias vezes, a partir do momento que a célula morre, sai-se citoplasma, membrana plasmática, núcleo e todas as outras estruturas, elas vão se desfazer. E aqui é possível ver com uma microscopia eletrônica de varredura uma imagem em 3D da parede celular. Parece um monte de mini colmeias, né? Dos favos da colmeia. Em relação às propriedades, então ela é espessa e permeável. Você não pode esquecer que ela é permeável, então ela permite a passagem de substâncias, tá bom? Ela tem uma grande resistência e é justamente por isso que elas têm funções diferentes em plantas, dependendo da composição química dela. Umas vão servir para compor, por exemplo, os vasos condutores de seiva. Outras vão servir para resistência e elasticidade da planta ou de outro micro-organismo também, tá? Então, vamos lá. E aqui, como eu coloquei, ela vai variar de acordo com o grupo de ser vivo. Ou seja, então em cada um desses grupos vai haver uma composição química diferente. E é isso que eu dou uma detalhada para vocês agora. Então, em relação à parede nas plantas, ó, a gente pode chamar ela de parede celulósica, tá? Ou de membrana esquelética. Justamente porque ela é mais rígida como o esqueleto, tá? Então, você poderia chamar ela de membrana esquelética. Não é um termo muito comum, ele já está mais em desuso, mas caso você ouça falar aí, você sabe que a gente está falando não de membrana plasmática, mas de uma membrana mais rígida, que é a membrana esquelética. Bom, em relação à parede celular, ela é formada basicamente de celulose. Nós sempre falamos, né, usamos o termo celulose até então. Mas se você olhar com mais detalhe um pouquinho, você percebe que existem outros carboidratos, como a hemicelulose, glicanos, que são glicídios basicamente, e existem outras estruturas aqui, ó, como parede celular, lamela média, e é isso que a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Aqui, então, quando você olha uma parede celular, você na verdade está vendo o que? O citoplasma de uma célula aqui, vou colocar cito 1, e o citoplasma da segunda célula que está aqui, cito 2. Então, entre o citoplasma de uma célula e outra, dividindo elas, tem a parede celular. Só que perceba que essa parede celular, ela tem, né, além de, ou melhor dizendo, a parede celular está entre a membrana plasmática aqui de uma célula, ó, depois a outra membrana plasmática da outra célula, e aqui é todo o retículo endoplasmático, incluindo a membrana plasmática da célula aqui, ó, que ela vai de uma célula para outra através desses espaços que são chamados de plasmodesmos ou plasmodesmata, também já ouvi falar sobre isso,
ou desmotúbulo, então seria esse túnel por onde passa as substâncias que estão dentro dos retículos, e se for do lado de fora do retículo, vai ser apenas o citoplasma, que é essa região aqui, que é o lado de fora do retículo, que é o citoplasma de uma célula que é conectado com outra, que seria essa região aqui, tá? Então, agora, pensando na parede celular especificamente, a gente vai ver aqui que existe uma lâmina média, tá? Essa região aqui. Depois existe a parede celular aqui, que a gente vai chamar de parede celulósica, ou nesse caso, parede primária e secundária, a gente já vai falar sobre isso, tá? E depois aqui, de novo, a membrana plasmática. Ó. Essa imagem aqui, ó, numa microscopia eletrônica de transmissão, que está em preto e branco, a gente consegue perceber aqui que existe a lamela média, aqui, bem nesse meio, uma linha mais escura que tem bem aqui no meio. Depois aqui a parede celular, ó. Dá até para mudar de cor. E a gente consegue perceber essa região aqui que está a parede celular. E depois a membrana plasmática mais para cá. Tá? E aí, então, aqui temos uma célula. E desse outro lado seria uma célula B que está aqui. Tá? Bom, o que seria essa lamela média? Alguns artigos, alguns livros usam a palavra união, que ela permite, como você pode ver aqui, essa linha em preto, tá aqui, ó. Vou usar a mesma cor aqui. Lamela média, essa linha preta que está aqui, portanto ela está aqui no meio também, ó. Ela está aqui em cada uma dessas regiões aqui. Então a gente pode falar que ela está unindo uma célula vegetal, célula 1 com a célula 2 e célula 3. Então ela está sempre nessa... Ela está sempre nessa união. Só que se você pensar bem como ela é produzida, talvez a palavra união não seja a palavra mais correta. Talvez seja mais interessante a gente colocar que ela é apenas uma parede. Por que isso? Pelo seguinte, o complexo golgiense dessa célula é ele que vai produzir essa substância e que, quando a célula vai se dividir, vamos começar pelo começo. Imagina tem uma célula vegetal, essa célula ela recebeu uma informação, um estímulo lá no seu DNA que ela precisa se dividir. O que vai acontecer é que as substâncias no interior da célula, inclusive o material genético, vai se dividir. Ao se dividir, vai gerar dois núcleos. Ao gerar esses dois núcleos, aumenta-se a quantidade de substâncias que esses núcleos podem produzir. Portanto, retículos endoplasmáticos, complexos golgienses vão funcionar em dobro. E enquanto eles estiverem funcionando, especificamente o complexo golgiense, ele vai ter a função de produzir uma substância que chama lignina. E essa lignina ela começa a se acumular através dessas vesículas e começa a se acumular no interior da célula. Então o que começa a acontecer? Uma grande célula começa a ter no meio dela uma parede. E essa parede começa a crescer e começa a separar um lado do outro. E os lugares que não é possível separar são os lugares onde são os plasmodesmos, onde o retículo endoplasmático está passando por ali, então cresceu em volta a parede celular e naquele túnel a parede celular não conseguiu fechar. Então, se você entender dessa maneira, que a parede ela cresce de dentro para fora na célula, você percebe que a lignina não é que ela não é uma cola que ela está unindo. Na verdade, ela surgiu ali, foi crescendo e depois que ela cresceu, surgiram outras estruturas do lado dela. Que eu vou fazer aqui, ó. Essa estrutura que está em verde, eu preciso também pintar de verde. Essa estrutura que está em verde, aqui, e essa estrutura aqui que está em laranja. Então, cada uma dessas estruturas corresponde aqui, ó, a novas estruturas que vão nascer, que vão surgir nessa célula vegetal depois que a lignina foi formada, e as células vão amadurecendo com o passar do tempo. Então perceba esse processo de amadurecimento de uma célula a partir do momento que ela surge. Então, por que é interessante isso? Porque quando a gente fala de transporte, de divisão celular, a gente vai ver que a divisão celular em células animais, por exemplo, ela vai acontecer uma constrição, como se fosse um anel aqui apertando, como se você pegasse um barbante e uma massa de modelar, e pegasse esse barbante no meio e começasse a apertar esse barbante, a massa de modelar ia ser dividida em duas. Então é de fora para dentro vai acontecer a divisão celular nas nossas células, por exemplo. Só que nas células vegetais, a divisão é de dentro para fora. A gente fala até que a divisão é centrífuga.
a divisão celular na célula vegetal, a direção dela, porque é de dentro para fora, do centro para fora. Então foge do centro. Enquanto que na célula animal, por exemplo, é uma divisão centrípeta. Uma divisão centrípeta, em direção ao centro. Então, dessas paredes que surgem, né, dessas estruturas que surgem depois da lamela média, quais são elas? Como que são? Aí a gente consegue separar duas coisas. As células jovens, células vegetais jovens, de células vegetais adultas. As células vegetais jovens, ela tem apenas as paredes primárias, em média. E as paredes primárias, elas são muito mais elásticas e muito mais maleáveis. A partir do momento que uma parede secundária surge, que ela está aqui mais externamente, ó, nessa região toda aqui, ó, a célula, enquanto que a parede primária estaria aqui, e no meio, essa linha mais escura no meio seria a lamela média. Então, quanto mais velha é uma célula, mais tempo há para produção de para fotossíntese, para a produção de vesículas que vão permitir o acúmulo de celulose que vai gerar um espessamento dessa parede celular das células vegetais. Então é por isso que células vegetais, dependendo da constituição que ela tem e da idade que ela tem, ela pode ter tanta parede celular e se for, por exemplo, lignina, que são substâncias impermeáveis, elas impedem a célula de realizar trocas. E se ela não consegue mais realizar trocas devido à espessura e constituição da sua parede, ela morre. E aí você tem um monte de células morrendo, e se isso está numa única direção, você tem um tubo de um monte de célula que morreu com as suas paredes em volta impermeáveis. Então a partir dali que forma-se, por exemplo, vasos como o xilema e o floema. Não porque a parede é mais grossa, mas por causa da constituição da parede que formam esses vasos. E a gente vai falar disso já já. Então aqui, ó, desde lá de Robert Hooke, quando ele fez o desenho, a primeira vez que se determinou o termo célula, que veio de compartimento, quando ele percebeu a cortiça, ele viu que tinha pequenos compartimentos. Então o que são as bordas dos compartimentos? É a própria parede celular vegetal, da rolha no caso, né, da planta da onde é extraída a rolha. E aqui é um exemplo do milho, ó, o parênquima fundamental. Então aqui você pode ver que todas as bolinhas dessas, algumas são mais escuras, outras são mais claras. Significa que umas têm paredes celulares mais espessas, outras paredes celulares mais finas. Então a gente só está vendo parede celular aí, a gente não está vendo outras coisas. Aqui a mesma coisa, ó. Então você consegue perceber com mais detalhe, apesar da imagem não estar tão nítida, você consegue perceber aqui que existe a parede primária, depois a lamela média que está aqui no meio, ó. Depois, e antes dela, aqui, ó, secondary wall, né? Então, toda essa parede aqui mais espessa, ó, é a parede celular secundária, que ela é mais velha. Então dá para entender que essa planta ela é uma planta mais velha, ela não é uma planta jovem pela espessura da sua parede celular. E depois, até mais ou menos aqui, e depois nós temos, deve ser mais ou menos aqui mesmo, vou fazer de outra cor, pode ser de laranja. Nós temos aqui a membrana plasmática, tá vendo? Então toda essa camada aqui, do outro lado a mesma coisa, né? Mantém-se aqui a parede celular, secundária, em vermelho eu tinha feito a primária que está aqui, ó. E depois a membrana plasmática aqui de novo. Então você consegue perceber aí como que funciona e como se organiza essa parede celular. Olha só, uma camada de pectina aqui no canto da célula, que ela ajuda, no caso, né, a impermeabilizar e a fixar mesmo e a enrijecer essa parede celular. Ou as ligações entre as paredes celulares de células vizinhas. E aqui você pode ver, por exemplo, o airênquima, que é apenas um tecido airado das plantas, principalmente plantas que vivem em águas, na superfície da água, como a Vitória regia, ela tem airênquima justamente para ter uma flutuabilidade maior. Aqui então, quando se fala de airênquima, esclerênquima, colênquima, parênquima, a gente está falando de tecidos vegetais. Aí, nos meus slides, que eu liberei também para vocês, junto com esse vídeo, tem um videozinho desse professor Guilherme de Biologia, ó, e ele fala justamente sobre os diferentes tipos e basicamente o que é o parênquima. E é uma aula de 13 minutinhos, é uma aula rápida que ajuda você a entender bastante coisa.
Então, a gente vai para a parede bacteriana, não falamos mais de parede celulósica. Só uma observação rápida, a gente sem aprofundar a parede celular bacteriana. Então, existem dois tipos, a gram negativa e a gram positiva. A gram negativa, a gram positiva, ela tem apenas uma camada de peptidoglicano, abaixo dela tem a membrana plasmática. Então, é duas camadas aqui, são duas camadas. Enquanto que, na gram negativa, pensa que em negativo, né, vai ter um sinal de menos aqui no meio, ó, entre duas membranas. Tem uma membrana em cima e uma membrana embaixo. Então tem um sinal de negativo aqui no meio. Então a única que cabe o negativo no meio, entre duas camadas, grandes camadas, a gente vai falar que é a bactéria gram-negativa, né? Então, qual que é a diferença delas? É que uma tem apenas uma camada, uma de peptidoglicano, e a outra, a peptidoglicano, ela está embaixo de uma outra camada de lipoproteínas, de lipídios e de vários outros substâncias químicas que fazem parte dessa parede. Então, basicamente, essa é a diferença, sem entrar muito em detalhes aqui e aprofundar sobre isso. Aqui, na parede celular das algas, a gente percebe que existe uma constituição bem variada. Mas basicamente a gente pode entender que existem polissacarídeos e silício. Daí vem a sílica, como essas diatomáceas, por exemplo, que elas apresentam uma parede celular rígida e feitas de substâncias ligadas ao silício, derivadas do silício, como alguns silicatos. Então elas são estruturas quebradiças. Se você pudesse ampliar, você ia imaginar que você estaria como se você estivesse quebrando vidro, né? Ela é bem rígida mesmo. Enquanto que a carragenina, por exemplo, e o agar, lembra? Vários insetos, até no Jurassic Park, alguns insetos estão presos em agar. Então existem plantas que produzem uma grande quantidade de agar e existem outras que produzem uma quantidade menor, porém esse agar permite um reforço maior para a célula. E a carragenina, existe até hoje substâncias que são produzidas a partir da carragenina, que é a carragena, que ela é um espessante. Então existem substâncias como... Pensa todas as substâncias que precisam de um espessante, como maionese, sorvete, até leite. Quando se faz o leite de soja, por exemplo, ele não é ele é muito viscoso quando você compra ele, né? Quando você produz ele, como água. Porém, você consegue tornar ele um pouco mais denso, um pouco mais grosso, usando espessantes. E entre esses espessantes tem a goma xantana e tem também a substância chamada de carragena, produzida a partir da carragenina, que é uma substância produzida por uma alga, que é um polissacarídeo. Tá? E existem algas também que têm parede celular feitas de celulose. Então, são as algas conhecidas como clorófitas. São protozoários como a uva lactuca, por exemplo, aqui algas protistas, né? E vários outros tipos e grupos de algas também apresentam celulose. Em relação aos fungos, aqui, os fungos basicamente têm a parede feita de quitina, assim como os artrópodes, tá? Como no caso dos insetos. Em alguns casos também tem celulose. Então, se você analisar a parede aqui, ó, basicamente ela vai ter essa primeira camada aqui, ó, que são manoses, são açúcares ligados a proteínas, e aqui um pouco de quitina, que tem nessa região na parte de baixo, e depois aqui a própria membrana plasmática. Tá bom? Então a gente consegue perceber que existem estruturas que estão para fora da membrana plasmática, e essas estruturas aqui, que estão em verde, e estou pintando agora em vermelho, elas são as estruturas que formam esse reforço dos fungos, que é o que a gente conhece como parede celular. É isso que a gente fala sobre esse primeiro tema, que é paredes celulares. O segundo tema, glicocálix. O glicocálix com X ou glicocálice, tá aqui ó, glicocálix com X, tanto faz, é todo o envoltório presente na membrana plasmática, no lado externo da membrana plasmática, aqui no exterior da membrana plasmática, e que tem a função de dar maior resistência à célula, ajuda a reter nutrientes e permite o reconhecimento de células, ou de célula com célula, ou de células com outras substâncias. Por exemplo, nós temos aqui ó, vários micro-organismos que conseguem se conectar à membrana plasmática, né? Esse aqui é um exemplo genérico, né? Graças a
ou a célula graças a esses carboidratos presentes na membrana. Então existem cada tipo de substância química ou cada micro-organismo que nos infecta ou que entra na nossa célula depende da conexão com esse carboidrato, inclusive aminoácidos, lecitina. Então existem vários outros tipos de substâncias que conseguem se conectar a essa membrana e conseguem entrar na célula ou de alguma maneira interagir nas nossas células. Olha, por exemplo, o glicocálix das microvilosidades presentes no intestino. Olha o tamanho dessas ramificações, como elas são bem grandes mesmo, bem pontudas aqui. E por que ela é assim, né? Porque quanto maior elas forem, já que elas estão aonde? Na parede do intestino. Então elas estando ali, elas conseguem formar uma barreira para que substâncias químicas que cheguem até o intestino, se elas não forem reconhecidas por esse glicocálix, elas não conseguem ser absorvidas e não conseguem entrar na célula. Então, esse glicocálix vai formar tanto uma barreira para impedir que substâncias que possam fazer mal para a gente cheguem até as células e além disso, então a substância ela consegue se ligar e com isso consegue ser levada ou pelo menos ela consegue chegar até aqui. Tudo isso então tem a ver com reconhecimento ou uma barreira de defesa feita pelos carboidratos. Uma outra importância dos carboidratos são os carboidratos que estão do lado externo das hemácias. Existem vários tipos de carboidratos, mas entre eles, 3 tipos determinam os tipos sanguíneos. Então, um carboidrato que determina o sangue tipo O tipo A e o tipo B. E só para adiantar aqui, perceba que esse início aqui, assim como esse início dos carboidratos são iguais. Ou seja, na verdade, o sangue tipo A e o B, ele tem apenas essa variação aqui do carboidrato de um para outro, e é isso que permite a incompatibilidade na hora de transfusão de sangue. Apenas essa mudança aqui de um carboidrato para outro que permite a incompatibilidade sanguínea. Então é por isso que, como esse sangue O não tem esse carboidrato a mais aqui, isso aqui não é estranhado pelos receptores para quem vai receber sangue tipo O. Então é por isso que o sangue tipo O pode ser o doador universal. Claro que tem outras questões a se falar sobre antígeno, aglutinogênio, que a gente vai falar disso quando a gente entrar em genética, segundo a lei de Mendel. Tá? Só que por enquanto o importante só é você sacar que existem carboidratos de membrana que eles compõem a parede celular e esses carboidratos, a membrana plasmática, e esses carboidratos têm várias funções. Um desses carboidratos, um tipo ou 3 tipos desses carboidratos determinam o tipo sanguíneo. Aqui, falando de reconhecimento celular, um vírus é um micro-organismo, assim como foi mostrado aqui, que ele também consegue penetrar no nosso organismo através das células, né? Através do reconhecimento entre as células. Então, o coronavírus, por exemplo, na verdade o termo correto é o SARS-CoV-2, ele tem uma proteína, e foi essa proteína chamada spike que sofreu uma mutação, e essa mutação permitiu que esse vírus conseguisse se ligar a uma substância presente na membrana plasmática, contendo proteínas e carboidratos, que é o receptor de angiotensina, que a gente chama, e graças a esse vírus consegue se conectar à célula, ou seja, graças a uma mutação nessa proteína, ele consegue se conectar às substâncias presentes na célula, consegue penetrar na célula e consegue ser absorvido pela célula através de um processo de endocitose. Lá dentro ele libera o seu RNA, seu material genético, nesse caso é RNA do coronavírus, e ao ser liberado ele se multiplica lá dentro e novos vírus são formados a partir daí. Então tudo isso porque tem a ver com reconhecimento celular que o vírus apresenta. E esse reconhecimento está ligado à superfície externa, todos os carboidratos, como se fossem os pelinhos de um pneu novo. Sabe aqueles pelinhos que ficam no pneu novo? Então todos aqueles pelinhos seriam os carboidratos e cada célula tem o seu, cada tecido celular tem o seu, e é por isso que os tecidos se reconhecem. Uma célula cancerígena ela pode apresentar um problema nesse reconhecimento e por isso ela não consegue se manter conectada direito a essas células e portanto ela pode se desprender e ir para outros lugares e como existe erro, ela consegue se multiplicar nesses lugares e os tecidos vizinhos não reconhecem e ela acaba atrapalhando esse tecido onde ela está e esse tecido faz parte de um órgão, então dependendo da quantidade de células que tem, ela vai acabar atrapalhando o funcionamento daquele órgão. Tá? Então isso tem a ver com reconhecimento também. E o último tema sobre citoesqueleto.
O citoesqueleto é o esqueleto da célula. A gente imagina que a célula, como está aqui, ó, ela tem grandes espaços vazios, parece que é água, a gente fala de citoplasma. A partir de agora, mude essa ideia. Tá? Não é a água, não está cheio de água na célula. Desse jeito que você imagina, talvez. Eu até destaquei aqui, ó, o citoesqueleto sustenta as células e auxilia no movimento das organelas. Então tem tanto citoesqueleto, tanta estrutura e tanta proteína no interior da célula que o líquido é muito mais viscoso, quase gelatinoso dentro da célula do que uma substância extremamente fluida, como a água. Tá? Aqui é uma micrografia eletrônica de varredura do citoesqueleto de uma célula. Olha a quantidade de fibras que estão lá dentro do citoplasma. Então se você tivesse que andar lá, é como se você estivesse andando no meio de uma mata extremamente densa. As organelas não têm liberdade para passar. E essas estruturas aqui, ó, que você consegue ver maiores aqui, ó, essa outra aqui embaixo, ó, essa aqui, são vesículas que estão passando por essas fibras do citoesqueleto e elas estão andando por essas fibras, estão sendo carregadas por essas fibras. Então as vesículas elas são levadas de um lado para outro com a ajuda de fibras do citoesqueleto. Mas existem 3 tipos de fibras. Quais delas ajudam a carregar esse tipo de vesícula? Bom, antes de falarmos dela, aqui está uma imagem em um microscópio de luz feitas das diversas fibras do citoesqueleto da célula. Perceba que toda célula ela acaba tendo uma região que se concentra a maior quantidade, pelo menos parece que sai daqui, ó, as fibras do citoesqueleto. Então essa região é a região onde existem centríolos e a partir dos centríolos partem as fibras que compõem todo o citoesqueleto da célula, ou pelo menos a maior parte delas. Essa região onde está presente o centríolo nas células é chamada, como essa aqui, você pode ver bem evidente quando a célula está em divisão celular. Essa região é chamada de centrosomo. É onde existem os centríolos. Então a gente consegue ver os 2 centrosomos aqui dessas células, né? Aqui a gente consegue ver dessa célula que eu desenhei por cima e vou apagar. Olha só, essa região. Deixa eu ver se dá para ver dessa aqui, mais ou menos, deve ser aqui, essa região aqui assim, dessa célula. Então, essas são as regiões de onde partem as fibras. E essas fibras, elas são importantes na hora da divisão celular, tanto para dividir a célula igualmente, para organizar isso, mas para puxar as moléculas de DNA igualmente de uma célula para outra. Então, eu até coloquei essa imagem do DNA para indicar que essas linhas, esses pontos em azul aqui, ó, de cada cromossomo nosso são pontos específicos onde as fibras do citoesqueleto, dos microtúbulos nesse caso, vão se ligar para poder puxar para lados diferentes as moléculas de DNA durante a divisão celular. Isso a gente vai falar lá na frente no capítulo 7. Então, quando a gente pensa em todo o citoesqueleto, ó, a gente vai ver que existem basicamente 3 grandes grupos de fibras que fazem parte do citoesqueleto. As fibras chamadas de microfilamentos, que são feitos de filamentos de actina principalmente, né? Os microtúbulos e os filamentos intermediários. São 3 tipos. E como o próprio nome indica pra gente, eles têm tamanhos que são que são variados um em relação ao outro. Então os menores são os microfilamentos, 7 nanômetros, os intermediários, filamentos intermediários, cerca de 10 nanômetros de diâmetro, enquanto que os microtúbulos, cerca de 25 nanômetros de diâmetro. Então, como que eles são nesse caso, né? No caso dos microtúbulos, eles são formados por duas tipos de proteínas, chamadas de alfa-tubulina e beta-tubulina. Tá? Então são grupos de proteínas. Essas proteínas unidas, elas vão formar uma estrutura que nós costumamos usar o termo. Eu queria que formasse uma bolinha aqui, vamos ver se forma, parece um pouquinho. Aí. O termo de dímero. Dímero. Dímero vem de 2. Então aqui tem um dímero de alfa e beta-tubulina. São 2 proteínas ligadas. E quando elas estão ligadas, elas ficam ligadas, milhares delas ligadas em sequência, vão formar um tubo. E esse tubo é o que a gente chama de microtúbulo. E é por esse microtúbulo que as vesículas vão andar para dentro da célula. Esses microtúbulos formam os centríolos.
Então, uma aglomeração desses microtúbulos, perceba agora que esses microtúbulos eles apenas lembram uma estrela que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontas. Grava isso. E não tem nada aqui no meio, tá bom? Então, os centríolos são estruturas formadas pelos microtúbulos, e os microtúbulos são um dos 3 tipos de túbulos, fibras que temos no interior das nossas células, formando todo o citoesqueleto. Então, aqui existem os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Basicamente, os microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários formam uma complexa rede de finíssimos filamentos e túbulos entrelaçados e interligados, constituindo isso que a gente conhece como citoesqueleto. Tá? Ele tem várias funções na célula. Por exemplo, graças ao citoesqueleto, que os microtúbulos se desenvolvem, crescem, formam um pseudópode e uma célula consegue fazer a fagocitose. O citoesqueleto das células vegetais conseguem realizar esse movimento na célula em que as organelas elas ficam circulando pela célula. Então existe uma correnteza no interior da célula vegetal. Essa correnteza é chamada de ciclose. Tá? A gente pode ver ela, a gente vai ver na imagem abaixo, já mostro já. Além disso, então, como eu falei, ó, as fibras do citoesqueleto, lembra que eu falei que a célula animal ela é esmagada de fora para dentro para ela se dividir? Como se fosse de fora para dentro? Na verdade, são as fibras dos microfilamentos, aqui ó, de actina e miosina, que comprimem, fazem essa constrição, um anel de constrição e conseguem dividir a membrana plasmática em dois e separa aí duas células durante a divisão celular. Isso a gente vai falar mais para frente também. Tá? E aqui a gente pode ver as fibras do citoesqueleto estruturando todo o axônio desse neurônio, por exemplo. Então todas essas estruturas aqui são fibras que são do citoesqueleto. E aqui embaixo esse movimento que eu falei da ciclose. Dá uma olhadinha aqui, graças aos microtúbulos das células vegetais. Ó. Perceba que existe aí um fluxo mesmo. Ó. Parece um trânsito aqui, né? Eles não estão aleatórios, eles não ficam jogados e se difundem aleatoriamente. Eles têm esse movimento ordenado graças a essas fibras do citoesqueleto. Tá? Esse citoesqueleto, esses microtúbulos que compõem o citoesqueleto das células animais também, se eles estão organizados dessa maneira, por isso que eu pedi para você olhar aquela fibra que lembra uma estrela, que é essa aqui, tá vendo? Que forma o centríolo, que agora existe uma diferença. Quando você olha aquela estrela de 9 pontas e você olha essa estrutura aqui, você consegue diferenciar o centríolo os centríolos dos cílios e flagelos. Tá? Então, quando a gente fala de cílios e flagelos, a gente vai estar falando de uma estrutura formada por grupos de microtúbulos, de 2 microtúbulos que se organizam, tá vendo? De 2 em 2, tendo 2 microtúbulos centrais, e essa estrutura forma a base interna do flagelo. Então perceba aqui o que acontece, ó, isso aqui é uma micrografia eletrônica de um flagelo mesmo, ó, tem 20 nanômetros, e aí foi feita uma simulação no computador de como que funciona o flagelo ou os cílios de uma bactéria, ou o flagelo de um espermatozoide, por exemplo, ou o paramécio e o seu flagelo aqui, e os seus cílios nesse caso aqui, olha a estrutura dele. Então quando você vem aqui do lado, vou apertar um play aqui, as proteínas de membrana, na membrana plasmática aqui, elas conseguem gerar, assim como acontece no interior de um ventilador, existem cargas elétricas aqui, essas cargas elétricas geram uma repulsão, faz as proteínas que estão na base do flagelo girarem, e esse movimento permite que o flagelo continue se movimentando e permite o movimento das substâncias do lado de fora da célula, ou permite que a célula consiga nadar para outros lugares graças a isso. Louco, né? Então aqui está um resuminho final de estruturas, não está em português. Para quem já não entende português, não entende inglês, japonês, talvez deixar aqui em espanhol ajudaria também, né? Ou não. E aqui um exercíciozinho só para você ver, ó, por que eu falei daquele exemplo lá. Observe a estrutura abaixo.
a ultraestrutura de uma especialização da superfície celular. Então o que é isso, né? Sobre essa ultraestrutura é correto afirmar que ela confere motilidade à superfície celular, ou seja, consegue fazer com que a célula se movimente. Tá? Então essa é a porção central de um cílio ou de um flagelo. Então isso aqui é um exercício que cai em vestibular, que tem a ver com a estrutura de um cílio ou de um flagelo que está ligado ao citoesqueleto. Bom, é isso. Espero que não tenha ficado longo esse vídeo. Vou ver quanto tempo deu agora. Valeu, até a próxima aula.